família. Deus fala com Abraão, Deus fala com Isaac, Deus fala com Sara, Deus fala com Jacó, Deus fala com José. E a coisa vai andando e comprovando que Deus, Ele se comunica com a família. Eu vim aqui nessa noite para adorar o nome de Jesus, mas também eu quero ser um ministro de Deus para a sua vida aqui neste lugar e te dizer que qualquer voz contrária à voz de Deus não prevalecerá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o fruto do seu trabalho. Tem alguém que veio adorar Jesus aqui nessa noite? Leva uma palavra para casa em nome de Jesus. Nenhuma palavra maligna prevalecerá, porque o Deus que se comunica com a família é o Deus que guarda a sua vida, guarda a sua casa, guarda a sua família. Ele é o Deus que trabalha com a família. Aleluia. Partindo desse ponto que Deus trabalha com família à luz da Bíblia Sagrada, olhando para o Salmo de número 127, é notório que o salmista, ele trabalha com a família no que diz respeito à ação de Deus, a bênção de Deus, o livramento e a segurança do Senhor. Eu quero nessa noite falar com os irmãos de maneira muito transparente, muito clara, o mais claro possível. Dentro do Salmo de número 127, Deus vai trabalhar com a família através desse salmo, que é uma canção, que é uma expressão de adoração a Deus. Deus vai trabalhar no Salmo de número 127 com pelo menos 2 pontos. Quem me ouve, diga amém. Deus vai trabalhar com a família dentro de 2 pontos. O primeiro, construção de uma casa. Segundo, a criação dos filhos. E é sobre isso que eu quero falar aqui essa noite. A construção de um lar. A construção no que diz respeito não à estrutura física, o espaço físico, mas a construção de um lar, do agrupamento familiar, a família em si, pai, mãe, filhos, e a continuação dessa construção. Observe o verso de número 1 e o verso 2. Por isso eu pedi para você deixar o texto aberto. O verso de número 1, ele traz uma segurança da parte de Deus. Ele começa dizendo assim, a não ser que o Eterno, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. É uma afirmativa. Ele diz que por mais que exista alguém que tenha a habilidade e o talento e a capacidade para levantar um lar, para levantar uma casa, o salmista acrescenta dizendo, se o Senhor, em outra versão diz, se o Eterno, se Deus não a edificar, em vão trabalha aquele que constrói. Ao mesmo tempo que o salmista ele coloca a importância de um construtor civil na edificação de uma residência, ele diz que em vão esse trabalhador irá trabalhar se o Senhor não edificar a casa. Ele chega a um ponto de desvalorizar o trabalho do construtor se Deus não estiver por detrás dessa construção.
Eu vou dizer que essa é uma realidade dos nossos dias. Se eu perguntasse aqui essa noite, quantos querem construir algo para a sua vida, construir uma estabilidade em qualquer área que seja, para a sua casa, dar o melhor para a sua mulher, dar o melhor para os seus filhos. Se eu perguntasse a alguma irmã aqui, quem é que não queria trazer o melhor, trazer o equilíbrio, trazer um conforto, uma estabilidade para dentro da sua casa? Quem não queria? Todos nós queremos. Eu já quero pontuar que não há nenhum problema nisso. Eu já quero deixar claro que não há nenhum erro em você procurar trazer o melhor para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para dentro da sua casa. Mas eu vou te dizer algo que é bíblico: se o Senhor não edificar essa casa, em vão você vai correr atrás de recursos. Se Deus não estiver por detrás das nossas ações, ou por que não dizer, adiante das nossas ações, em vão a gente trabalha. O verso 2, ele traz, melhor dizendo, uma crítica do que ele impôs no verso 1. No verso 1 ele diz: por mais que trabalhe os trabalhadores que edificam um lar, uma residência, uma moradia, se o Eterno não edificar essa casa, em vão ele trabalha. O texto que Jesus faz menção em Mateus 7, que a irmã claramente usou aqui para a nossa edificação. O maior diferencial, como já foi dito, não é sobre a construção em si, nem muito menos o que teria dentro dessa casa, ou o que viria sobre ela, que foi o caso da tempestade, mas a sua estrutura, o seu ponto de construção, a sua estabilidade, a sua base. Aquilo estava apontando não exatamente para a construção física do edifício, mas apontava para onde estavam as nossas ações, em quem nós estávamos buscando esse recurso de construção. Nós queremos dar crescimento, nós queremos levantar algo, nós queremos trazer estabilidade para casa, nós queremos trazer o melhor para aqueles que estão sobre nossa responsabilidade. Mas Deus tem uma palavra para essa igreja aqui essa noite: você vai continuar trabalhando em vão se você não colocar Deus em primeiro plano. Você vai continuar correndo, e as coisas não vão se concluir se nós não colocarmos o Senhor como centro. Aleluia. O verso 1 diz respeito não à possibilidade de construir, não. O que o verso 1 do Salmo 127 está dizendo não é uma crítica exatamente sobre os construtores de residência, os trabalhadores da área da construção civil. Não é só uma crítica a isso. Ele está dizendo sobre a nossa vulnerabilidade de estar diante de Deus. Eu posso ser a pessoa mais esforçada do lar, eu posso ser até um pai equilibrado, eu posso ser até alguém dedicado para a minha família, mas se o Senhor não edificar essa casa com você, em vão é o seu trabalho. Se você não colocar Deus em primeiro plano, em vão você vai trabalhar. Se você não trazer o Senhor para os seus projetos, em vão você trabalha. Se nós não colocarmos Deus em princípio de tudo, a primeiro plano de tudo, em vão a gente trabalha.
Eu vou te dizer uma realidade que talvez até você já saiba. Tem gente que tem casa boa, tem pessoas que têm estabilidade financeira, tem gente que tem recurso para muita coisa, mas eu vou dizer, quando deita não dorme porque não tem paz, quando anda não anda em paz, mas anda atormentado de medo. Tem gente que tem todos os recursos que alguém possa procurar, mas não consegue degustar o alimento que coloca na boca. Mas eu vou te dizer nessa noite, tem gente que caminha chorando, sentindo dor, mas ainda é salvo, porque está debaixo da mão dele, está no sustento dele. Eu vou te dizer, eu não sei qual é a tua realidade aqui essa noite, mas em nome de Jesus, quem edifica a tua casa é Deus, é Deus. Quem edifica a tua família é Deus. Você pode ter um bom emprego, mas quem vai edificar o lar é Deus. Você pode ter um bom recurso hoje, pode ter uma quantia muito adequada e segura financeiramente falando, mas quem te mantém vivo é Deus. Aleluia. Olha o que ele diz: se o Senhor não edificar, em vão os trabalhadores irão trabalhar. E o verso 2 ele se opõe ao verso 1. Olha o que ele diz no verso de número 2: obstinados, os obstinados, que retardam o seu sono até alta noite e acordam antes de amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam. Olha isso. Ele faz uma crítica a quem idolatra o trabalho. No verso 2, o salmista diz que quem idolatra o trabalho tem uma ansiedade excessiva voltada para o trabalho, não recebe a bênção do Senhor. Por quê? Porque substitui o princípio, que é temer a Deus, que substitui um espaço que deve ser entregue a Deus e coloca o trabalho. Ele não tem tempo para nada, ela não acha tempo para nada, mas trabalha o tempo todo. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite não é apologia contra o trabalho. Não estou falando para você não trabalhar, não é isso. Eu estou falando sobre um trabalho excessivo a ponto de roubar o seu tempo para a sua casa e para Deus. É uma realidade dos nossos olhos. Talvez você já viu isso. Um pai, uma mãe que não vê o filho crescer por conta do trabalho. Tem gente que não consegue vivenciar alguns momentos na vida por conta do trabalho. Tem outros que não conseguem cultuar, adorar, buscar a Deus por conta do trabalho. E o verso 1 está dizendo ainda: se o Senhor não edificar a casa, em vão você trabalha. Aleluia. Eu estou sentindo a graça dele para falar isso aqui. Não adianta correr, não adianta acelerar, não adianta querer trabalho, recurso, trazer o melhor para casa e o Senhor ficar como segundo plano. Eu vou te dizer, essa porta só está aberta porque o próprio Deus abriu para você. Eu vou dizer, tem portas que só se mantêm abertas porque é o próprio Deus que abriu. E o mínimo que fazemos é se dobrar na presença dele para agradecer. Quem está entendendo essa palavra aqui essa noite? Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores.
aqueles que idolatram o trabalho. Tudo vem depois do trabalho. Não tem tempo para o filho, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para marido, não tem tempo para Deus. Aleluia. O Senhor está te vendo aqui essa noite. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. O salmista diz que não adianta levantar cedo, comer pão de dores. Não adianta querer trabalhar, correr atrás do pão de cada dia, ficar naquela coisa toda, ansiedade para conquistar, e não tem um tempo para agradecer, não tem um tempo para adorá-lo. Aleluia. Você não vê a sua casa desenvolver, você não vê os seus filhos crescer, você não observa as necessidades dos seus familiares. Eu estou sentindo Deus para pregar essa palavra aqui. O trabalho não pode te sugar a ponto de você não ver as necessidades de quem está sobre a sua responsabilidade. O que eu quero te dizer aqui nessa noite, debaixo da palavra de Deus e na autoridade do Espírito, as necessidades que a tua casa precisa não estão somente voltadas para recursos financeiros. Aleluia. Tem esposa que quer falar, tem filho que quer se abrir, mas não acha espaço e nem ninguém para conversar. Mas o Senhor nessa noite abre a mente de alguém aqui para dizer: eu ainda edifico essa casa, e se eu edifico essa casa, nada vai trazer abalo espiritual para ela. Aleluia. Eu vou te dizer uma verdade da parte de Deus: tudo aquilo que te afasta de Deus, te afasta da tua família. Vigia com isso. Aleluia. Se te arranca de Deus, se te arranca da sua família, sem uma direção de Deus, Deus não está nisso. Aleluia. 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 Glória a Jesus. A palavra de Deus diz em Provérbios que a bênção do Senhor é que enriquece. Aleluia. Essa riqueza não está voltada diretamente falando para bens materiais. Essa bênção de Deus é desfrutada no coletivo do lar. Aleluia. A tua casa precisa de você, minha irmã. Varão, a tua casa precisa de você. Não adianta eu empurrar responsabilidades para minha esposa, sendo que Deus ainda conta comigo para estar ali. Não adianta eu empurrar responsabilidades para minha esposa, sendo que eu não estou ali para dar o sustento. Aleluia. Tem coisas que é o pai, tem coisas que é para a mãe, tem coisa que é responsabilidade de filho, mas tem coisa que é todos. Aleluia. Quando Jesus fala sobre a oração em Mateus 6, quando ele fala: quando for orar o pai, entra para o teu quarto, fecha a porta sobre si, é algo que está ligado diretamente ao individual, a uma busca a Deus. Mas vou te dizer, tem coisa que a irmã fecha a porta do quarto e vai orar. Tem horas que é você, filho, que ouve e obedece e vai fazer. Tem coisa, varão, que você vai ter que segurar a bronca e assumir a responsabilidade. Mas tem outras coisas, irmã Lidiane, que é aqui, ó, da mão. É os dois. Eu estou sentindo Deus para falar essa palavra aqui. Tem coisa que vai ser com teu filho mesmo, minha irmã. Varão, tem coisa que é com esse menino mesmo. Vai ter que aprender sobre responsabilidade. Tem coisa, minha irmã, que vai ser ela que vai ter que desenvolver para assumir o futuro amanhã. Tem coisas, varão, que é com a mulher mesmo. É ela que
vai desembolar o negócio. Tem coisas que é com o homem da casa, mas tem coisas que Deus está contando. Não é só com um, não é só com dois, é com todo mundo dessa casa. Aleluia. Você vai ficar fora o tempo todo, você fica longe o tempo todo, não há erro nisso. Se o seu trabalho te desloca isso, tudo bem. Mas que horas? Quando foi? Qual a última vez que você sentou na frente dela e disse: o que aconteceu aqui? Quando foi que você sentou na frente dele e disse: precisamos pontuar isso, isso e isso? Quando foi, meu filho, minha filha, jovem que está aqui essa noite, que você teve coragem para chegar em tua mãe, ou chegar no teu pai, ou chegar nos dois juntos e confessar aquilo que está te incomodando aí dentro? O Senhor está dizendo para casas aqui essa noite: se eu não edificar essa casa, em vão você vai viajar e trabalhar. Se eu não edificar essa casa, em vão você vem para o culto. Se eu não edificar essa casa, em vão você trabalha. Aleluia. Oh, aleluia. Quantos ouvem essa palavra e compreendem, diga amém. Aleluia. Aleluia. Tem coisas que é com a família inteira. Aleluia. Tem coisas que é com todo mundo. Teve um período da história de Israel, só para você compreender, e eu já vou para o segundo ponto do texto. Teve um período na história de Israel que, na verdade, foi mais que um trabalhar de Deus, um tratar de Deus com eles, e uma humilhação diante das outras nações. Quando eles chegaram na cidade de Jericó, venceram grandes batalhas, vivenciaram o episódio em que as muralhas vieram abaixo, no soar da trombeta, nas voltas das muralhas. E quando parecia tudo estabilizado, teve um homem de uma tribo. Ele vê uma capa que não é para pegar, que não era para tomar. Ele pega e esconde. E o Senhor já tinha dito: não é para pegar nada nesse lugar, não é para levar nada desse lugar. Só que ele viu, achou aprazível aos olhos, era elegante, ele pegou e guardou. Mesmo Deus dando uma ordem para não pegar. Você vai entender por que eu estou falando isso. Quando ele pega e guarda, eles vão para uma próxima guerra. Só que por conta da desobediência desse cidadão, Deus traz uma derrota para o povo de Israel. E só para você ter ideia, o porquê foi uma certa vergonha para as outras nações, é que essa guerra que Israel perde, não é para uma grande nação, não é para um grande exército, é para os menores de todas as outras nações que tinham para se conquistar. Uma cidadezinha bem menor, chamada Ai, era uma pequena região. Eles perderam a batalha para esse povo. Josué não compreende, ele vai orar. Como um líder, como um homem de Deus, ele busca a presença do Senhor para saber o porquê dessa derrota. E Deus vai dizer: reúne todas as famílias diante do acampamento, e eu vou te mostrar o porquê. E Josué reúne, aí Deus se manifesta e diz: a tribo tal, família tal, fulano de tal, Acã, por conta dele, pegou o que não era para pegar. A família que foi exposta por desobedecer a Deus. Eu vou te dizer, tem coisas que é com a família que Deus trata. Tem coisas que é com a família. Talvez você não consiga enxergar a dimensão que é, mas Deus tem coisa grande com a sua casa. E tem coisas que você não pode dar espaço para que aconteça. Cuidado onde você pisa, cuidado onde você chega, cuidado com quem você fala. Isso é para todo mundo.
Porque quando a coisa estoura, porque quando a coisa acontece, porque quando a coisa desmorona, desmorona em todos. Mas Deus está dizendo para famílias aqui nessa noite: eu edifico a tua casa e você constrói. Eu sou a origem do teu sustento e você só mantém. Aleluia. Você só vive aquilo que Deus já entregou na sua mão. Se Deus abriu a porta, você passa por ela. Se Deus te deu condição, você vai à frente. Mas em nome de Jesus, preserva essa essência que Deus colocou dentro dessa casa. Aleluia. Segundo ponto do Salmo 127. No verso 1 e 2 ele fala sobre a construção. Ele fala sobre trabalho excessivo. Do verso 3 ao 5 ele fala sobre a criação dos filhos. Ele diz que os filhos em primeiro lugar são herança. Aleluia. Os filhos são herança. Isso é maravilhoso. Os filhos nada mais é do que a extensão da bênção de Deus na vida de um casal. Aleluia. Eu queria que todos os filhos entendessem isso aqui essa noite. Eu queria que todos os jovens aqui presentes entendessem isso essa noite. Eu queria que os adolescentes que aqui estão entendessem isso essa noite. A sua vida não é só mais um. Você é a extensão da bênção de Deus em sua casa. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Duas coisas que eu quero destacar. Os filhos são bênção, herança do Senhor. E são instrumentos de Deus. Bênção do Senhor e instrumento de Deus. E sabe o que é mais fascinante? Estão sobre a nossa responsabilidade. O livro de Provérbios, o mais conhecido de todos os pais, os Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que se deve andar, para quando crescer não se desviará dele. Bênção de Deus. O filho é a extensão da bênção de Deus. O filho é instrumento. Aleluia. É ele que vai dar seguimento a tudo aquilo que Deus está fazendo. Então cuida dessa herança, cuida desse filho. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto, e eu quero encerrar. Ele faz uma comparação. Ele usa uma metáfora, o salmista, no Salmo 127. Ele usa uma metáfora, ele diz assim, ó: assim como as flechas estão na mão do valente, assim é os filhos. Olha isso. Os filhos são como a flecha na mão de um valente. Que metáfora é essa? Alguém que tem uma habilidade extraordinária para atirar flecha. Esse é o valente. O salmista está colocando na mesma proporção a habilidade de um atirador de flecha, os filhos. É por isso que ele está dizendo: assim como a flecha na mão do valente, aleluia, é o filho, é a filha. E o que isso quer dizer? Isso fala de potência. Isso fala de impacto. Talvez você não entenda a dimensão que é, mas nós temos dentro da nossa casa não só uma criança, não só um jovem, não só um adolescente, mas alguém que vai impactar não só a casa, não só a igreja, não só a família, mas impactará o mundo. E isso é tão fantástico que isso abrange em qualquer segmento que ele possa querer, qualquer carreira profissional que o teu filho queira ir, está sobre a nossa responsabilidade.
ensinar os valores cristãos, ensinar os valores da vida sobre a nossa responsabilidade. Só que eu vou te dizer nessa noite uma extensão maior dentro do Salmo 127. Assim como a flecha é na mão do valente, são os filhos. Por isso que eu disse que são instrumentos. Eu sei que você se dedica em insistir com o seu filho e orientá-lo para ele ir para a escola, orientá-lo para que ele seja alguém de bem, alguém que seja no mínimo educado, com certeza, alguém que preserve os valores e os princípios de uma vida moral digna. Eu sei que todo mundo aqui que tem uma mente equilibrada faz isso com o seu filho. Mas eu vou te dizer mais, meu irmão, minha irmã, o teu filho é uma flecha na mão de um valente. O teu filho é uma potência de Deus que está sobre a sua responsabilidade. Aleluia. Eu vou te dizer, eu não nasci num lar cristão. Me converti em 2010. Minha mãe não era crente, não nasceu no berço cristão. Meu pai nunca foi crente. Mas a minha função como servo de Deus, ministro de Deus, é ensinar os meus filhos o valor da oração. A minha responsabilidade hoje é ensinar os meus filhos o valor e o princípio da palavra de Deus. Por quê? Primeiro, são herança do Senhor, são bênção de Deus em minha casa. Segundo, são instrumentos de Deus lá. Não espere ou não deixe que o mundo ensine os seus filhos. Ei mãe, ei pai, eu sei que a importância de mandar à escola, eu sei que a importância de mandar estudar, eu sei que a importância em educar, isso é papel nosso, mas eu vou te dizer, é muito mais profundo. Ensina sobre oração, ensina sobre palavra, ensina o teu filho sobre louvor e adoração a Deus. Aleluia. Eu estou encerrando. Tem momentos que a gente não consegue passar para os nossos filhos o que deve ser passado, no que diz respeito à oração, no que diz respeito ao valor da palavra de Deus, no que diz respeito a valorizar a casa de Deus. Sabe por que a gente não ensina? Porque a gente não consegue viver isso, e a gente só pode dar aquilo que tem. Mas nessa noite, uma palavra de Deus para toda a família aqui reunida. O Senhor ainda é quem edifica a tua casa. É o Senhor quem edifica a tua casa. É o Senhor que guarda a tua casa. Ele é o Senhor da nossa casa. A afirmação de Josué, ela é verídica. Ele diz: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Por que ele está dizendo isso? Não é só uma implicação dele. Ele diz isso porque ele vive isso. No episódio de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas cantam na prisão, o carcereiro, depois do tremor, diz assim: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Ele diz: para que eu seja salvo, Paulo, Silas, o que eu faço? Paulo diz assim: crer no Senhor Jesus. Demonstre, confesse a sua fé em Cristo Jesus. Aí o carcereiro: eu vou ser salvo. Paulo diz: você e toda a sua casa. A extensão da fé dele vai alcançar toda uma família. Eu encerro agora. Oração é uma guerra que cansa até nós que somos adultos. Oração é uma guerra até para quem está acostumado no ambiente de oração. Eu vou dizer, teu filho não vai querer dobrar joelho e orar.
Vai ter momentos que ele não vai querer abrir a Bíblia para ler, que nem hábito de leitura talvez ele tenha. Minha irmã, eu vou dizer, ele ou ela vai ter vergonha de vir aqui para louvar quando você mandar louvar. Mas eu vou dizer, ele vai começar a vir, irmã Lidiane, quando eu começar a vir. Ela vai começar a vir quando eu começar a cantar aqui. Sabe quando ele começa a orar? Ele vai começar quando me vê dobrando o joelho para orar. Sabe quando ele vai começar a se envolver com as coisas de Deus? Quando ele olhar para mim ou para a mãe, quando ele vê que você, minha irmã, que você, meu irmão, valoriza as coisas de Deus. Agora nós vivemos uma realidade, eu preciso dizer isso, que alguns dos jovens, não todos, glória a Deus por isso, mas alguns desvalorizam a casa de Deus, a obra de Deus, o ministério de Deus sobre a vida de alguém. Sabe por quê? Porque em alguns casos ele não vê o pai orar, ele não vê a mãe orar, ele não vê o pai ler Bíblia, ele nunca ouviu o pai falar sobre histórias ou uma explicação bíblica no que diz respeito à fé dele. Ele não vê explicação. Ele vê a explicação do mundo. Ele vê o ponto de vista mundano, falando que homem com homem é normal. Isso ele vê a explicação. Ele ouve, os nossos filhos ouvem aí fora, que a coisa é liberal e está tudo normal, e Deus é um só, e Deus só quer o coração. Isso ele ouve lá fora. Aí o nosso filho não tem interesse de oração, não tem interesse de ler Bíblia, não tem interesse de aprender sobre as coisas de Deus, não tem interesse de tentar entender sobre a nossa fé que professamos. Mas sabe o que ele ouve em casa? Ele ouve eu falar do pastor, ele ouve eu criticar a igreja, ele ouve eu falar mal das coisas de Deus, falar mal, abrir mão, trazer vulgar a obra de Deus. Mas em nome de Jesus, eu ministro aqui para famílias aonde é Cristo que comanda essa casa. Em nome de Jesus, levanta a tua mão e recebe essa palavra. O Senhor coloca a palavra na tua boca, minha irmã, palavra de edificação. O Senhor coloca a palavra na tua boca, meu irmão, palavra de edificação. A tua casa será edificada pela palavra de Deus que sai da tua boca. Teu filho será edificado pela palavra, minha irmã, que vai sair da tua boca. O teu filho vai ser edificado, meu irmão, pela palavra que sair da tua boca. A tua esposa será edificada pela palavra que sai da tua boca. O teu marido será edificado pela palavra que sair da tua boca. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Os filhos são como flecha. Primeiro, o culto não acabou e eu já quero saudar você com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Né? Aí a Igreja Assembleia de Deus, esse vídeo que você está assistindo. Um é o que traz o sustento. Não querendo falar sobre é o que é responsável placa de iluminações. Mas eu quero te pedir, você possa curtir, comentar algo pra gente, tá? A gente responde também, tá bom? Então faça uma coisa, procura aí as pessoas que não assistiram esse vídeo ainda, né? Porque nós estamos num mês da família, tá? No mês da família, e a Igreja Assembleia de Deus, ela, todo ano ela tá fazendo isso aí, né? Que é um culto da família, o culto da família, tá? Então, se for possível, faça uma coisa, pegue o link desse. Se você estiver distante aí do familiar, eu vou pedir para você chegar perto dele, perto dela. E passe para outra pessoa que não assistiu esse vídeo ainda, porque aqui é família, tá bom? Família, tá bom? Então, desde já agradecer cada um de vocês, tá? Em nome de Jesus, nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de maldição vai prevalecer. Tá bom? Então, porque é o Senhor que edifica a nossa casa. Porque o culto aqui é muito bom. Essa palavra eu quero ser um ministro de Deus para a tua vida, na autoridade do Espírito te dizer. Passa para a sua família, em nome de Jesus, passa para mais família, tá bom? A tua casa será um ambiente consagrado a Deus. Vou deixar mais um pouco aí, a ponto de pessoas entrarem dentro da sua casa e dizer que tranquilidade, que paz é esse lugar. Tá vindo, tá?
Tchau, tchau. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre casas aqui essa noite, sobre famílias, que a bênção de Deus é derramada, não somente em área financeira, não somente em segmento de trabalho, não é só na área profissional. A bênção de Deus se estende em áreas espirituais aqui nessa noite. Você vai levar para casa a bênção de Deus sobre a sua família. Aleluia. Não haverá espaço para ódio, não haverá espaço para rancor, não haverá espaço para malignidade do coração, não haverá espaço para maldição contrária, não haverá espaço para enfermidades, porque o Senhor é o Deus que cuida da tua casa. Ele cuida do marido, Ele cuida da esposa, Ele cuida dos filhos, Ele cuida de netos, Ele cuida de sobrinhos, Ele cuida desse lar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu levanto a voz em oração mais uma vez. Em primeiro lugar, para agradecer ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade. Senhor, em segundo lugar, para louvar o teu nome, porque tu és digno de adoração. Senhor, nessa noite, ó Pai, já adoramos a tua presença, já louvamos o teu santo nome. E nesse momento de oração, ó Pai, eu quero ministrar sobre as famílias que aqui estão representadas. Deus, em nome de Jesus, se porventura houver algum lar aonde o inimigo da nossa alma tem lançado seta, tem investido pesado contra a família, Deus, em nome de Jesus, joga por terra toda obra contrária, toda investida do adversário, lança fora, Senhor, toda obra do mal, toda investida do diabo, toda palavra maldita, em nome de Jesus, caia por terra, e que prevaleça, Senhor, a tua graça, a tua presença, a tua unção, a tua providência, a bênção do Senhor esteja sobre as famílias que aqui estão representadas essa noite. Deus, em nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos e te louvamos e confirmamos em tua presença, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Se for para Ele, pode ser mais forte. Glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fica essa palavra para nossa meditação. Deus continue falando ainda mais ao coração dos irmãos. Aleluia. Pois então é isso aí, é culto da família. A igreja é a Assembleia de Deus no bairro do Viriata, aqui em Teófilo. Deus falou contigo essa noite. Capital das pedras. Falou, diga amém. Você chegando aqui no bairro amém. do Viriata, pergunte aí na onde se encontra a igreja que o pastor Rômulo, né? O que nós aprendemos dessa mensagem dessa noite, né? Porque a igreja antes de qualquer Deus, projeto significativo da sua vida, faça uma eu coisa quero dizer para você aí, nessa noite. Tá assistindo esse vídeo, ou seja, já pega constituir ele, passa esse uma link família, para aquela família que não começar assistiu negócio, ainda, porque ou planejar seu futuro da família, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Ore e peça direção a Deus. Uma amém? ótima semana para cada um Cristo de vocês, precisa ser o edificador da sua vida, da nossa vida. Quantas pessoas não têm colocado, quantos lares não têm colocado Cristo como principal? Quantos lares estão desabando? E nós temos que entender, você precisa entender que a tua sabedoria e inteligência é limitada, a sua força é limitada. Nós precisamos do Senhor. E quantas pessoas têm colocado a sua segurança em bens materiais, numa conta bancária, e não tem colocado Deus? Ali em 2018, um edifício em São Paulo ali, Hilton Paz, ele desabou, 8 pessoas morreram, porque havia falhas na estrutura e na manutenção daquele edifício. E quantas famílias estão desabando, estão se destruindo, porque não tem Jesus como a pedra angular, não tem Jesus na base, tem confiado nos seus projetos de vida, não tem colocado Deus, tem confiado na sua fazenda, no seu dinheiro, e não tem
confiado no Senhor. Então Cristo precisa ser o edificador da nossa vida. Quando Ele é edificador, pode vir a tempestade. É como palmeira, não é isso? A tempestade vem a ser uma palmeira, ela balança de um lado para o outro, mas depois da tempestade, a palmeira volta ao seu normal. Crente palmeira, aquele que tem raiz aprofundada lá no subsolo, em Cristo Jesus, vem as lutas, vem a tempestade e ele adora o Senhor. Mas o crente sem base em estrutura, qualquer coisinha, vou sair da igreja. Qualquer coisinha, reclama de A, de B, de C, nada está bom, nada agrada. Irmãos, nós temos que agradar o Senhor. Então a partir de hoje, coloque Cristo como edificador. Que mensagem abençoada quando Ele fala como nós pais queremos que nossos filhos façam isso e aquilo, mas nós não fazemos, falhamos. E quando falhamos, temos que pedir perdão. Falei, nós somos o espelho para os nossos filhos. Quantas famílias estão lamentando hoje, chorando, porque falhou lá no passado. Mas ora ao Senhor, Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar, não perca a esperança. Se o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, o teu irmão, alguém está afastado do caminho do Senhor, ore, porque Deus, Ele é o Deus Salvador por excelência. Então, jamais desista, mas tenha Jesus como a pedra principal angular na construção da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, do seu dia a dia. Não deixe Jesus fora. Amém? Vamos colocar sobre nossos pés. Que Deus abençoe nosso amado presbítero. Mensagem muito abençoada, o Senhor falou em meu coração. E sempre nós estamos precisando consertar alguma coisinha. Sempre nós precisamos mudar alguma coisinha dentro do nosso lar. Mas tem que ser na direção de Deus. Quem está esperando a volta de Cristo aí? Se tem alguém nesta noite que não está na expectativa da volta de Jesus, que não tem mais esperança, eu quero orar por você nessa noite. Não precisa vir na frente, apenas levante a tua mão. Que você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, não é igreja, não é pastor, não. Quem salva o homem é Jesus Cristo através da sua graça infinita. Tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Alguém que entristeceu, se afastou, mas hoje, através desta mensagem de salvação, de mudança do homem, da mulher, das famílias, que você possa confessar Jesus como Salvador. Tem alguém em nosso meio? Amém. Meus amados irmãos, que Deus possa abençoar. Em outra oportunidade, pastor, quem sabe o irmão vai estar conosco, em nome de Jesus. Desde já eu quero agradecer a quem está nos visitando, irmão Wilson, a sua esposa, que é a mãe da irmã Marcia. Muito obrigado pela presença de vocês. Há muito tempo, né, que não nos visitava. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, todos os demais visitantes que estão aqui. Que Deus continue abençoando. Quero agradecer todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco no culto aqui no condomínio Viriato, na quadra ali. Um culto abençoado, a mensagem que Deus usou. O presbítero Manel ali. Foi uma bênção. Agradecer ao irmão Baiano, o irmão Jefferson Sonoplastias, não é isso? Ali o som foi uma bênção ali, iluminação, que Deus abençoe. Então sou grato a todos aqueles que foram doar o seu tempo para nós pegarmos o evangelho. Eu fiquei tão alegre que tinha uma senhorinha sentada na porta de uma casa. Eu fui lá conhecê-la, irmã Maria da Conceição. Ela é da Igreja Cristã no Brasil, bem idosinha. Conversei com ela, uma mulher idosa, alegre. E o seu filho chegou, ele está desviado do caminho do Senhor. Eu conversei com ele, vai passar por uma cirurgia amanhã. E após retornar, estarei essa semana visitando ele. Ele chorou muito, orei por ele. Então a importância, amados, de da igreja sair das portas para fora e pregar o evangelho. As pessoas estão ouvindo aquelas mensagens de ontem, pessoas dentro da sua casa, ali nas varandas, ali na rua, ouvir esta mensagem. Então é isso que a igreja precisa fazer. Quero agradecer também os jovens que foram com o irmão Etim, lá na Praça Antonina, no Pastor Francisco. Que Deus abençoe os jovens que foram. Eu creio que hoje, se não foram por força maior, algo que impediu. Mas eu louvo a Deus por aqueles que
foram, que não houve impedimento. Quero agradecer também os 16 irmãos que hoje estivemos aqui cortando o barranco para o nosso projeto de construção dos banheiros.